coisa que eu sou natural de lá e nunca tinha visto antes. É fora do comum o que está acontecendo ali. E quando nós íamos para Canidé, disse até a irmã Leonete aqui, a irmã Silvia, a irmã Wanda, nós íamos uns 100 quilômetros numa rodovia onde não tem buraco, onde não tem curva. É uma carreira normal, né? Uma velocidade normal. Em um determinado lugar onde morreu uma família toda agora em um acidente de carro, do nada surgiu um vento muito forte. Eu ia até mudar a mensagem para pregar sobre a voz de Deus em meio ao redemoinho que falou com Jó, mas como eu já queria pregar aqui, eu não mudei. Mas nós íamos com 100 quilômetros em uma reta, e o carro foi sacudido. O carro começou a mexer e fiquei muito nervoso. Me lembrei do que aconteceu há 15 dias atrás comigo ali, batendo o carro. E é interessante que quando nós que somos espirituais, nós sabemos que nada é por acaso. E em Canidé está uma coisa muito pesada. As igrejas têm se unido para orar, para buscar a Deus. E eu creio que tudo é permissão de Deus para que a igreja venha buscar o seu nome. Mas como hoje é culto da família, eu quero pregar no capítulo 1 de Jonas, desde o versículo 1 até o versículo de número 5. Se tiver aqui, está aqui o irmão Joelso, sua esposa, sua companheira está nos visitando, o irmão Luciano ali também, a mãe da irmã Priscila está nos visitando. Todos vocês são bem-vindos aqui essa noite. Esse lugar não é outro lugar senão a casa de Deus. Amém? Jonas capítulo de número 1, versículo 1 ao 5. Quem encontrou, diga glória a Deus. Se tiver alguém sem Bíblia do teu lado aí, fica pertinho dela. Nós vamos ler 5 primeiros versículos do capítulo 1. Diz assim a palavra do soberano: E veio a palavra do Senhor a Jonas, o filho de Amitai, dizendo da seguinte forma: Levanta-te e vai a Nínive, aquela grande cidade, e proclama, anuncia contra ela, porque sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor, e ia para Tarsis, e descendo até Jope, achou um navio que partia para lá, e pagando uma passagem entrou nele para ir com eles para Tarsis, longe da presença de Deus. Porém o Senhor fez com que se levantasse uma grande tempestade, em outras traduções está dizendo vento, e houve no mar uma tempestade de tão grande modo que pensaram os homens que o barco partiria no meio. E os marinheiros tiveram grande medo, e cada um chamava ao seu Deus, e jogaram ao mar os seus apetrechos existentes no navio, a fim de desembarcar, de desencalhar ou de afogar um pouco. Mas havia descido ao interior do navio Jonas, e estava deitado em um sono profundo. Diga assim comigo: Jonas estava deitado em um profundo sono. Senhor, fala conosco, estamos aqui para receber tua boa palavra. Nada foge do teu controle, tudo que fazemos, Senhor, é para a glória do teu nome. Queremos ouvir tua voz em meio às situações que vivemos, Senhor, em nossa cidade. Nós estamos aqui como teu povo, como tua igreja, batendo na porta do céu e crendo que o Senhor ainda é o dono dessa igreja, ainda tem um povo na terra que te ama. Então nós estamos aqui, Senhor, para brigar contra o inferno, para orar, Senhor, e fazer menção e uso do teu nome. É assim que nós te oramos e te agradecemos.
Amém. Você pode se sentar. Esse texto, de muito se pregar, às vezes não entendemos o total valor das escrituras que estão registradas nesse livro. Quando nós estudamos sobre o profeta Jonas, nós vemos que Deus lhe dá uma missão de ser pregoeiro da sua palavra, da sua verdade. E a missão que Deus dá para ele, aparentemente, quando nós olhamos para a nossa fragilidade humana, é difícil. É difícil porque Jonas tinha muitos medos. Jonas também tinha muitas intenções em seu coração, sentimentos do que havia acontecido com outros profetas que tinham ido até aquela mesma cidade. A cidade de Nínive tem 120 mil habitantes, é que diz o texto. Na época em que Jonas recebe essa missão, essa ordenança, mas diz que Jonas não cumpre, não está disposto a fazer aquilo que é da vontade do seu Senhor. A Bíblia vai classificar que ele é filho de Amitai, que ele tem uma origem, que ele é oriundo de alguma família, ele tem alguma característica, ele tem um lugar de partida, ele tem um lar, ele tem uma casa, ele tem uma família, ele tem um pai. E quando o nome do pai aparece nas narrativas bíblicas, quer nos ensinar de onde veio aquela pessoa de que o texto está sendo discorrido ou está narrando a história. Quando nós olhamos no livro do Gênesis, quando nós olhamos nos livros de 1ª e 2ª Crônicas, 1ª e 2ª Samuel, nós vemos ali muitas partes dedicadas desses livros, falando acerca da genealogia daquele que vai ser pontuado depois do texto. A genealogia serve, e muitos desses textos, para nos ensinar de onde vem o personagem que vai ser retratado no texto seguinte. A genealogia, nós sabemos que é necessário estar antes do personagem, para nós sabermos qual a procedência daquele que vai ser pontuado a sua história. Quando a Bíblia diz que Jonas é filho de Amitai, Amitai no hebraico tem muitos significados. Um dos principais deles, Amitai significa a minha verdade, ou Amitai significa a verdade. Quando nós entramos mais a fundo no hebraico, nós descobrimos também que Amitai significa mensageiro. Diga comigo, mensageiro. Quando nós olhamos para Jonas, o filho de Amitai, a palavra Jonas significa pomba. Quando nós juntamos o nome Amitai com Jonas, Amitai significa mensageiro e Jonas significa pomba. Nós sabemos que a pomba é o símbolo do Espírito Santo. A pomba também representa a paz. A pomba também representa um tempo novo. Quando Deus está classificando, dizendo que Jonas é filho de Amitai, o seu nome agora aumenta, porque agora ele tem procedência para ser usado por Deus. O nome Jonas agora, juntamente com seu pai, vai significar Jonas, o mensageiro da paz. Jonas, o mensageiro do Espírito Santo. É bem verdade que nós estamos no Antigo Testamento. O Espírito Santo vinha e voltava. O Espírito Santo não vinha para ficar como ele habita em nós agora no tempo da graça. O Espírito Santo agora é permanente em nós quando nós não pecamos. Quando nós pecamos, entristecemos o Espírito Santo. Mas aqui no Antigo Testamento, o Espírito Santo, ele vinha e voltava. É por isso que Amitai é o pai de Jonas. Jonas é o mensageiro
mensageiro do Espírito Santo. Jonas é o mensageiro da paz. É aquele que vai apregoar as boas novas. É aquele que tem uma mensagem do Espírito Santo para a terra de Nínive. Você vai entender. Jonas é o mensageiro que tem uma mensagem do Espírito Santo de Deus para a terra naquela época. Nós que somos a igreja de Deus, nós agora temos o Espírito Santo, e eu creio que nós temos uma mensagem do Espírito Santo para essa terra. Eu creio que nós temos uma mensagem do Espírito Santo para essa terra. Eu creio que Deus nos levantou. Ele sabe de onde Ele nos tirou. Ele sabe da casa de Amitai, de onde Ele nos resgatou, e Ele tem nos dado uma mensagem do Espírito Santo para essa terra. Nós temos uma mensagem de Deus para essa terra. Nós temos uma mensagem de Deus para esse tempo. Quando Jonas é chamado para andar com o Senhor, para cumprir uma missão, ele tem uma mensagem do Espírito Santo para aquele tempo. E a igreja de Cristo tem uma mensagem do Espírito Santo para esse tempo. Se nós não lembrarmos do Deus esquecido da igreja, se nós não fizermos menção ou uso do Deus esquecido da igreja, o Deus Espírito Santo, Deus esquecido, a nossa mensagem ela não terá impacto, a nossa mensagem ela não terá força. E o curioso é que Deus dá uma mensagem a Jonas, o mensageiro do Espírito, o mensageiro da paz. Mas Jonas não vai obedecer de imediato a mensagem que Deus lhe dá. E foi exatamente isso que me fez pensar nesse texto e tantas vezes que eu já preguei. Deus nos capacita, Deus nos chama, Deus nos usa, Deus nos dá uma missão, Deus nos arranca da casa do nosso Pai, Deus nos tira do lugar onde só Deus poderia tirar. E quando Deus pede determinadas coisas, nós não temos a capacidade de fazer o que Deus nos pede. Não é porque nós temos o Espírito Santo que nós somos perfeitos. Ele está nos aperfeiçoando, é o que diz Paulo. O tema dessa mensagem essa noite é bem simples. O tema é esse: quando Deus tem um projeto. Olha para essa pessoa que está do teu lado, diga para ela, para ele, diz assim: quando Deus tem um projeto. Tinha muitos moços naquela época. Tinha muitas pessoas que Deus poderia usar naquela época, irmão Joelson. Não sabemos por qual motivo, não tem evidência teológica que descubra isso. Por que Deus resolveu quebrar a cabeça com Jonas? Não sabemos o porquê. Eu de tanto estudar teologia já fui atrás. Eu não descobri por que Deus fez tanta questão de Jonas. É por isso que eu chamo essa mensagem de quando Deus tem um projeto. Nós vemos aqui que no meio da caminhada, no meio do translado, no meio da viagem, no meio da fuga, vai acontecer muitas coisas. Vai acontecer tempestade, vai acontecer agir de Deus. Uma baleia cachalote chamada, enviada da parte de Deus. O nome científico é a baleia cachalote, é isso que nós sabemos. Alguns textos chamam de grande peixe, igual Jonas. Jonas é levado para um lugar onde ele vai começar a andar de novo, em sentido ao lugar determinado. Tudo porque Deus tem um propósito. O curioso é que quando nós estudamos aqui sobre geografia bíblica, nós vamos descobrir que de onde Jonas estava, em Jerusalém, até a Tarsis, dava exatamente 884 quilômetros. De Jerusalém para Nínive dava exatamente 884 quilômetros. Vamos arredondar para cima. Dava 900 quilômetros. 884 dava 900 quilômetros.
em linha reta, caminhando em linha reta, dava exatamente 900 quilômetros, 884. E diz que Jonas vai comprar uma passagem para ir para Tarsis. Ele desce até Jope, como diz o versículo de número 3. Ele desce, levantou para fugir da presença do Senhor, versículo 3, para Tarsis. E descendo até a Jope, achou um navio que partia para Tarsis, e pagando a sua passagem, entrou nele e foi. Agora o curioso, lá vai. Quando ele parte de Jerusalém para Tarsis, dá exatamente 4.365 quilômetros. Ou seja, de Jerusalém para Nínive dá 884, 900 quilômetros. Quando ele resolve fugir da presença do Senhor, partir para um lugar oposto, dá 4.365 quilômetros. Quando Deus me fez entender isso, pontuando no meu livro, eu entendi que Deus tinha um propósito na vida deste homem. E portanto Deus tanto fazer, lutar, redarguir, exortar, repreendê-lo, tratar, enviar um grande peixe, criar uma tempestade, para que Deus não o perdesse. Eu aprendi descobrindo a quilometragem da distância que Jonas teve que percorrer, de 884 quilômetros para 4.365. Sabe o que é que eu descobri? Que quando nós resolvemos sair da vontade, do propósito, do plano de Deus, o caminho da desobediência será um caminho mais longo. O caminho da desobediência de Deus será um caminho mais distante. O caminho da desobediência de Deus, o caminho fora do projeto, será um caminho mais longo, será um caminho mais difícil. Mas o caminho da vontade de Deus, ele é um caminho reto, ele é um caminho plano, ele é um caminho que ele já traçou, ele é um caminho que Deus já determinou para você trilhar. Levante a mão para cima, pelo amor de Deus. Não trilhe o caminho oposto. É 4.365. Você não pode trocar 884 por 4.365. O caminho da obediência é bem menor. O caminho da desobediência é mais longo, é mais difícil, é mais ardoso. O caminho da desobediência tem espinhos e é tortuoso, assim diz o Senhor. O caminho da obediência com Deus é um caminho reto, e é um caminho onde muitos já trilharam. Esse caminho de 884 quilômetros ou 900 quilômetros era um caminho conhecido. E alguém já me disse lá atrás, quando eu aceitei Jesus, ele disse assim: Dimas, fica do meu lado, pisa onde eu piso, vai por onde eu vou, porque eu já pisei muitas rosas e feri os meus pés, já pisei em muitos buracos, já pisei em muitas brechas, já pisei em muitos lameiros. Se tu andar do meu lado, atrás de mim, tu vai saber aonde tu não deve pisar. Por que Jonas teve que passar por tudo isso, pastor? Porque resolveu trilhar o caminho mais difícil. E os caminhos que nós escolhemos, os caminhos difíceis, você que é aqui pai, você que é mãe, o caminho mais difícil é um caminho que você vai ter que descobrir sozinho o que existe nele. Quando alguém me disse isso lá atrás, eu fiquei: meu Deus, será que é verdade? O caminho da desobediência é um caminho mais longo. Quer ver outra coisa curiosa que muitas das vezes nós que pouco estudamos a Bíblia não entendemos? Eu, no começo da minha fé, eu preguei até errado, confesso, não tinha muito conhecimento. Nós pensamos que quando o grande peixe, a baleia, engole Jonas, Laimos, a baleia leva Jonas até Nínive. Já vi pastor pregando isso. A baleia engole Jonas e leva Jonas até Nínive. A baleia não leva Jonas até Nínive. A baleia faz o caminho oposto que ele estava trilhando, e a baleia engole ele e volta para trás, e vai deixar ele na margem da praia, para que ele pudesse trilhar o caminho reto, para chegar até a terra de Nínive e fazer a vontade de Deus.
Quer ver outra coisa curiosa? A história diz que Jonas, depois que a baleia o engoliu, e diz que depois que ela o aspergiu, vomitou Jonas à margem da praia, de onde ele comprou a passagem em Jope. Ele trilhou o caminho a pé, 900 quilômetros a pé, irmã Ilonete. E como dizia o pastor Francisco Maia, liso, sem dinheiro e sem ninguém para dar carona. Porque o caminho da desobediência é um caminho que custa muito alto. O caminho da desobediência é um caminho que tem um preço abusivo. Precisamos entender que Deus tem um plano. Precisamos entender que Deus tem um projeto. Diga para quem está do teu lado: Deus tem um projeto. Diga assim: Deus já tem o caminho para você alcançar o projeto. Deus já tem o caminho para você alcançar o projeto. E o caminho que você precisa trilhar é o caminho que Deus já planejou para que você ande, caminhe. Não perca o que Deus já gerou em teu coração. Ei, tem situações que Deus cria, tem problemas que Deus levanta, mas a gente pensa que até para que a gente morra, que é o nosso fim. Pelo contrário, é Deus nos levando até a região portuária de Jope, para que nós viemos trilhar um caminho a pé, irmão Beto, para que a gente vinha trilhar um caminho a pé, refletindo. Nós não sabemos quantos dias eram de viagem. Há quem diga que 900 quilômetros dava 25 dias, outros diz que eram 2 meses. Não sabemos. Eu não sei se era 25, eu não sei se era 60 dias, 2 meses. Mas quando nós não temos o dinheiro, quando nós não temos a carona, quando nós não temos o barco, quando nós não temos a passagem que nem Jonas comprou, quando nós caminhamos a pé, muitas das vezes, esses 884, 900 quilômetros, é necessário para que eu venha refletir qual é o projeto de Deus na minha vida. Então, querido, não te preocupa se Deus mandar você caminhar um pouquinho mais. Não te preocupa se Deus bradar na tua alma dizendo: caminha um pouquinho mais. É Deus dizendo: vai caminhar a pé. Não vai ter carona, não vai ter embarcação, não vai ter mais baleia, não vai ter peixe, não vai ter mais carro, mas vai ter um tempo entre eu e você, e tu descobrirás qual é o meu projeto que eu tenho para a tua vida. É necessário nós passarmos por momentos ou desertos como esses. Jonas agora vai liso. Coisa ruim é estar liso, né, irmão? Às vezes que eu estou pregando, não tem nenhum real para dar de oferta, eu fico triste. E Jonas foi a pé. Diga assim comigo: quando Deus tem um projeto. Jonas está liso, ele vai de pé, anda 900 quilômetros a pé, 25 dias ou 60 dias, 2 meses a pé, 2 meses a pé. Ele está liso, mas Deus tem um projeto. Eu não sei como é que Deus vai fazer, como é que eu vou chegar lá. Está faltando condições, eu não sei como é que eu vou conseguir caminhar esse tempo todo, eu precisando, você precisando de tanta coisa. Mas Deus, nunca se esqueça disso, Deus ainda tem um projeto. Está faltando, não sei, está pressando muita coisa, você precisa, mas Deus vai caminhar com você 900 quilômetros e Ele está dizendo: você lembra do que você fez, você lembra do que você perdeu, não foi eu que arranquei, foi pela tua desobediência. Mas Jonas, não te esmoreça, eu estou caminhando contigo. Oh glória, você pode dar glória a Deus? Eu estou caminhando contigo, eu estou caminhando contigo.
é longe, é difícil, é 900 quilômetros. Eu não sei como é que você vai chegar lá, mas Deus está caminhando contigo. Você vai chegar lá, você vai alcançar. Deus ainda tem um projeto. O ímpio olha para você e diz: vai parar, vai desistir, vai morrer, ei, vai se desviar, vai não. Deus ainda tem um projeto. Deus ainda tem um projeto. Deus ainda tem um plano. Pastor, mas qual é o plano de Deus, pastor? Está faltando no bolso. Talvez até a água acabou, o pão faltou, a farinha faltou. Mas em 900 quilômetros Deus está caminhando com ele, porque quem chamou ele para ir até a Tarsis foi Deus. E Deus é Deus de Jerusalém, de onde ele saiu. Deus é Deus das embarcações, dos ventos e dos grandes peixes. Como Deus também é Deus dos desertos e das orlas da praia. Deus é Deus que vai nos levar ao lugar do projeto. Ele tem um projeto de Deus para ser vivido. Ele tem algo que Deus direcionou a ele para que ele possa viver. Há quem diga, quando nós estudamos o texto de Jonas, e eu concordo com isso, que o maior problema de Jonas não foi a tempestade que assolou, ou que tentou, ou que quase rachava o barco no meio. O problema maior de Jonas foi o peixe que Deus levantou por conta da sua desobediência. Você já teve situações que a gente está andando normalmente, e a gente está fazendo a vontade de Deus, e outras a gente pensa que está fazendo, e o vento vem, as ondas vêm, assolam o nosso barco. E eu já me parei pensando, e muitas vezes assim: é muito difícil esse vento que está soprando. Eu muitas vezes já pensei assim: é muito forte as ondas que estão batendo no casco do meu barco. É muito forte essas ondas impetuosas, os ventos são traiçoeiros. É forte o vento, é forte as ondas. Mas quando Deus tem um projeto, e quando eu estou fora do projeto, Deus pode criar algo ainda maior, para que eu possa viver o projeto que Deus já estabeleceu. O problema não é o vento, o problema não são as ondas. Jonas vai saber o que é o problema é o peixe. Em nome de Jesus, não saia do projeto. Diga para quem está do teu lado, diga assim: pelo amor de Deus. Diga: pelo amor de Deus, não saia do projeto. Eu já tive momentos na minha vida, Beto, que eu pensei que o problema era o vento. Eu já tive problema que eu pensei que eram as ondas. Eu já tive problema que eu pensei que era com quem eu estava no barco, os homens que não conheciam o mesmo Deus que Jonas conhecia, mas não é. Tem um problema maior que Deus pode criar mais na frente, simplesmente para que eu entenda, para que Jonas entenda: eu ainda te amo e não desisto de ti, porque eu tenho um projeto. Tem um sermão que eu não sei se eu já preguei aqui. Era o que tinha dentro do ventre do peixe, que dava para Jonas ter morrido ali. Há quem diga, estudos científicos, que existia dentro do ventre do peixe, da baleia cachalote, os sucos gástricos que matavam tudo que o peixe comia, gás tóxicos, ácidos, que era o que fazia com que o alimento que era consumido viesse a ser digerido pelo grande peixe. Dentro do grande peixe havia escuridão. Diga comigo: escuridão. Diga-se comigo: não existia luz dentro do peixe.
Dentro do ventre da baleia, do grande peixe, do baleia cachalote, existia mau cheiro. Existia cheiro de morte. Mas Deus tinha um projeto. E a gente pensa que a gente está com problema. Ah, meu problema é grande, meu problema é maior do que todo mundo. Às vezes a gente é tão egocêntrico, egoísta, que a gente está passando, sofrendo. Todo mundo sofre, todo mundo sofre. Mas enquanto eu ainda estiver vivo, embora não haja luz, embora o momento seja fétido, embora haja cheiro de morte, embora exista sucos gástricos, embora exista ácidos, embora não exista nenhuma esperança de vida, se eu ainda estiver respirando, Deus ainda me alcançará, Deus ainda me resgatará, Deus ainda cumprirá a sua promessa, porque Deus ainda tem um projeto na tua casa, Deus ainda tem um projeto na tua família. Ele vai te arrancar do lugar das trevas. Não é o ambiente que a gente está vivendo, não. São as coisas que tem no ambiente onde a gente está vivendo que vão matar a gente. A gente só vai morrer quando Deus permitir que a gente vá. Porque quem é fiel a Deus, Ele leva quando ele está maduro. É como o missionário Robson pregou aqui domingos atrás, que orou muitos anos pedindo para que Deus o levasse, de tão cheio de Deus. E adoeceu e ele começou a pensar que realmente Deus escuta as nossas orações. Eu nunca me esqueço quando eu leio esse texto do Jonas, que eu cuidei lá no Hospital do Câncer em Fortaleza. Fizemos uma campanha para levantar recursos, até os irmãos aqui de Chorozinho ajudaram. Ele com câncer, leucemia gravíssima, acho que durou pouco mais de um ano, não foi nem um ano direito. E ele lutando no hospital, quimioterapia, radioterapia, insistindo muito, 21 anos. E quando ele estava no dia da partida dele, a mãe dele agarrou a mãe dele e disse assim: filho, eu não quero que tu vá, luta um pouquinho mais, eu te amo, meu filho, como eu vou viver sem ti? E o Jones olhou para a mãe dele e disse assim: mãe, deixa eu ir para casa, porque eu já estou pronto para voltar para a casa do meu pai. O crente só é levado para a glória de Deus, para a glória eterna, quando está maduro, quando está pronto. E Deus diz: vem terminar a tua adoração aqui na minha presença. É isso. Jonas viveu tudo isso. Jonas viveu tudo isso. No ventre do peixe não são as coisas que estão sendo geradas no ambiente onde você está, que vão matar você, que vão matar teu casamento, que vai matar teus filhos. Não, Deus ainda tem um projeto na tua vida, Jonas. O maior problema na vida de Jonas foi o peixe que Deus levantou. A Bíblia vai dizer que ele está em Jerusalém, ele desce até Jope, e depois de Jope ele quer ir para Tarsis, versículo 3. Ele desce para Jope para fugir ou descer para Tarsis. E no decorrer do tempo diz que ele entra no navio, e do navio ele está agora no porão do navio. Ele está em Jerusalém, desce para Jope, entra no barco, desce para Tarsis. Quando está navegando, agora vai para o porão do navio. 4 níveis da caminhada da desobediência sem Deus. Ele está em Jerusalém, desce para Jope, desce para Tarsis, entra no barco, para o porão do barco, para o porão do navio. Depois ele desce mais ainda para o ventre do peixe. Porque o caminho da desobediência, disse aqui pregando, é um caminho que nos leva ao abismo profundo. Diga para quem está do teu lado: o caminho da desobediência é um caminho em queda livre.
é um caminho de perda. Enquanto nós servimos a Deus e obedecemos, Ele nos leva para cima, como eu preguei aqui sobre a águia, as águias, filhas de Deus, vivendo como águia. A desobediência, ela nos leva para baixo. A sorte de Jonas é que Deus tinha um projeto, Deus tinha um propósito. Quando nós olhamos para esse texto, nós aprendemos lições extraordinárias. E uma delas, nós observamos aqui no versículo de número 3, é que Jonas se levantou para fugir da presença de Deus. Mas Jonas também não se levantou para orar depois que escutou a voz de Deus. Olha que coisa importante, Jonas se levantou para fugir da presença de Deus, mas Jonas não se levanta para orar depois que Deus fala com ele. Não fuja do seu casamento, não fuja da sua casa. Não desista dos seus filhos. Ontem eu estava numa vigília até 2 da manhã, orando pela igreja. E estava um pastor que estava vindo de São Paulo, desceu em Fortaleza, e o pastor Silvério foi pegar ele para pregar na vigília. E ele ministrou isso sobre a vida da igreja. Não desista dos seus filhos. Filhos, não desista dos seus pais. Porque o que tem de pessoa tirando a vida, suicidando-se, pensando que vai acabar o sofrimento, e depois da morte não tem mais nada para você viver. Não desista da sua vida, não desista dos seus pais, não desista do seu casamento. Sabe por quê? Porque quando nós morremos, quem fica e nos ama também sofre. Não desista da sua vida. Não desista do seu pai, não desista da sua mãe, não desista do seu casamento. Não desista de quem ama de você, não desista de quem se importa com você. Quando Deus falar contigo, quando Deus bradar em teu coração, vá para mais perto de Deus em oração. Eu não vejo Jonas orando em nenhum momento, enquanto tudo está dando certo. Tudo está dando certo na vida de Jonas, ele não ora. Tudo está indo bem na vida de Jonas, ele não ora. Jonas está em Jerusalém, escuta a voz de Deus, ele não ora. Jonas está descendo para Jope, ele não ora. Jonas está comprando uma passagem, ele não ora. Jonas está entrando no barco, ele não ora. Jonas está indo para Tarsis, ele não ora. Jonas está no porão do navio, ele não ora. Jonas está dormindo no porão do navio, ele não ora. A tempestade está vindo na embarcação que Jonas está indo, ele não ora. O vento está soprando na tempestade que Jonas está indo, ele não ora. Ele está agora indo nas profundezas do peixe, ele ainda não orou. Mas quando se inicia o capítulo 2, quando termina o capítulo 1, se inicia-se o capítulo 2. Jonas vai orar, e isso nós aprendemos que é o sinal de que Jonas ainda está vivo. Levante a mão para cima, levante. Quando você ora, você está dizendo para o inferno: eu ainda estou vivo. Quando se termina o capítulo 1, diz o versículo 17, você está com a Bíblia aberta na mão, diz que esteve Jonas no ventre do peixe por 3 dias e 3 noites. Versículo 1 do capítulo 2, isso é no 17 do capítulo 1. O versículo 1 do capítulo 2 diz: então Jonas orou ao Senhor das entranhas do ventre ou do abismo. Não vou entrar muito na discussão teológica, mas orou Jonas do ventre do peixe. Jonas aqui também é um tipo de Cristo, mas diferente de Jesus. Jesus obedeceu até a morte, a ressurreição, até ele foi assunto aos céus. Ele foi obediente até a morte, morte de cruz. Deus lhe deu um novo nome, nome que está acima de todo nome. Perante a esse nome todo joelho se dobrará e confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Ele ainda vai voltar, porque
ele morreu sendo obediente como ovelha muda, que não abriu a sua boca. Ele morreu sendo humilhado, mas ele um dia voltará, e eu creio que esse dia está perto. E agora ele não vai vir mais humilhado, ele vai vir com vestes salpicadas de sangue, dizendo: eu agora tenho autoridade sobre o mundo, porque eu paguei um alto preço. Aqui também é um tipo, a tipologia da morte de Cristo. Depois de 3 dias, Jonas orou dizendo: eu ainda estou vivo. Depois de 3 dias, Jesus saiu da tumba, e ele gritou para a humanidade dizendo: paz seja convosco. Ele apareceu para os seus discípulos que estavam de portas fechadas, dizendo: paz seja convosco. Ele marcou um encontro com Simão Pedro do outro lado da Galileia, e quando eles estavam pescando, dizendo: o Senhor não vem mais, o Senhor não vem nos encontrar, ele apareceu no 8º dia, diz o Evangelho de João, no capítulo de número 21, capítulo 20. Ele estava do outro lado do mar, os discípulos pescaram e não tinham nada, e ele gritou pela manhã dizendo: ei, filhinhos, tem de alguma coisa para comer? E eles disseram: não temos nada, porque quando nós estamos trabalhando, pescando na vida sem Jesus, nós não temos nada. Mas quando ele gritava a dizer: lança a rede para o outro lado, e diz que eles pescaram 153 grandes peixes, e diz que Jesus comeu com eles, e diz que Jesus se aqueceu com eles, e também comeu mel, comeu pão assado, e também comeu peixe. Levante a mão para cima, levante. Ei, você ainda está vivo? Abre essa boca e ora, abre essa boca e lê a Bíblia, abre essa boca e se consagra. Ei, Jonas, você ainda não morreu. Se Jesus saiu da tumba apontando para aquilo que Jonas fez lá atrás, quem poderia tirar Jonas dessa situação? Só Deus. Quem poderia ter te tirado daquela situação que você vivia? Quem poderia ter me tirado? Só Deus. Só Deus. Ontem eu vi alguns conhecidos meus, amigos da época que eu fazia muita coisa errada, e meus olhos se encheram de lágrimas. Eu acho que quem mora aqui em Chorozinho, você que está bem agora, serva Jesus, quando vê alguém na mesma vida, que viveu ao lado da gente lá atrás, e você olha para você agora bem, casado, com família, trabalhando, com dignidade, com respeito, a gente se dói. Acho que vocês que moram aqui conhecem pessoas que desde a época que Jesus arrancou vocês do mundo, vocês veem e conhecem pessoas que ainda estão assim. Ontem eu vi 2 conhecidos meus que da mesma situação. E quando eu estava determinado a pregar esse texto, eu disse: foi isso que Deus fez por Jonas. Foi isso que Deus fez por mim. Quem poderia tirar Jonas do ventre do peixe? Só Deus. Deus ainda tem o controle do vento. Deus ainda tem o controle do mar. Deus ainda tem controle das bestas terrestres e das bestas dos oceanos. Eu não sei o que Deus vai fazer aparentemente com meus olhos normais, mas eu creio que Deus vai criar uma situação, que Deus vai criar uma situação para abençoar a tua vida, que Deus vai te chamar você mais para perto e vai dizer: sou eu que te tiro, sou eu que te tirei, sou eu que vou te tirar de novo. Ei, Deus está dizendo aqui nesse texto, no capítulo 2, Ele está dizendo para Jonas: Jonas, se tu se arrepender, eu te perdoo de novo. Diga para quem está do teu lado, a tua esposa tiver aí o maridão, diga para ele: se tu se arrepender, eu te perdoo
perdoo de novo. Ei, essa é a dádiva do Evangelho. Se eu me arrepender, Deus nos perdoa de novo. Ele é misericordioso, tardio em se irar, e Ele é galardoador para aqueles que o buscam. Deus pode nos perdoar de novo. Só Deus pode nos tirar do lugar onde nós vivemos. Jonas só chegou vivo no vento do peixe, porque Deus havia um projeto para que ele pudesse viver e ser cumprido. Deus ainda tem algo grandioso para fazer em você. Segunda lição: quando nós surgimos da presença de Deus, nós começamos a perder aquilo que é importante para nós. Jonas comprou uma passagem, talvez fosse com alguma mala, talvez fosse com alguma muda de roupa, talvez com algum pertence, com certeza, talvez com comida. E o caminho da desobediência é um caminho de perdas, um caminho de prejuízos. Vemos no versículo de número 3. Versículo de número 3 diz da seguinte forma: mas Jonas levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e descendo até Jope, achou um navio que partia para lá, e pagou sua passagem e entrou nele. Eu não simpatizo muito com Cláudio Duarte, tenho nada contra, gosto até quem assiste, pode assistir, não tem nada de errado, mas eu vou dizer uma frase dele: quanto custa para as pessoas entrarem na nossa vida? Quanto custa para as pessoas poderem entrar no meu barco e no teu barco? O caminho da desobediência é um caminho de prejuízos. E quando Jonas está fugindo da presença de Deus, ele vai perder tudo que tem, só não a vida, como vai dar prejuízo às outras pessoas. Pelo amor de Deus, não saia do projeto. Deus te ama, Jonas. Você está entendendo essa mensagem que eu estou pregando aqui? Você pode dar glória a Deus? O ruim é quando nós temos o nosso próprio prejuízo. Quando nós perdemos é ruim. Quando nós temos o nosso próprio prejuízo já é ruim demais. Pior do que isso é dar prejuízo a outras pessoas por conta da minha desobediência. E a pergunta que não quer calar é essa: quanto custa? Quanto custa? Você está disposto a ter prejuízo? Jonas está fugindo da presença do Senhor simplesmente porque ele acha que é certo virar as costas para Nínive, que tanto matou profetas. Era uma cidade dos filisteus. E ele dizendo: eu não quero. Mas quando Deus nos chama para andar com Ele, a vontade dele é soberana sobre nós, e a nossa não prevalece. Não podemos dar prejuízo a outras pessoas. Não podemos dar prejuízo a outras pessoas. Não podemos. Não faz parte de quem serve a Deus. Quer ver outra lição importante quando nós fugimos da presença de Deus? Aprendemos aqui, à luz desse texto, que Jonas saiu do projeto de Deus para agarrar ou para entrar no projeto dos outros. Querido, de quem é essa embarcação? Não sei, tem um dono. A embarcação é de alguém, a viagem é de alguém, o translado, o percurso é de alguém, a rota é de alguém, a rota marítima é de alguém. Jonas abandona o seu projeto, o projeto de Deus, para entrar no projeto dos outros. E eu creio que Deus tem um projeto para mim, Deus tem um projeto para cada um de nós. Quem crê nisso? Deus tem um projeto. Agora nós precisamos saber qual a minha função no projeto. Precisamos decidir em qual projeto entraremos.
Jonas, Deus fala com eles assim: tu vai ser um profeta meu, vai pregar em Nínive, não te preocupa. Você em tua vida, vai lá e prega. Vou matar todo mundo, é o que Deus está dizendo. Depois Deus se arrepende, nós sabemos da história. E Jonas poderia ter ido, mas não, eu vou entrar no outro projeto, eu vou entrar no outro barco. Eu vou morar em Tarsis, lá Deus não me acha. Mas para onde fugiremos nós? Se descermos ao mais profundo abismo, lá o Senhor está. Não podemos fazer coisa alguma oculta perante aos olhos de Deus, porque todas as coisas Ele sabe. Senhor é Senhor, Ele é soberano. Quer ver um exemplo de alguém que se envolveu com um projeto? Em Gênesis capítulo de número 11, vai falar sobre a Torre de Babel. Sabemos que o dilúvio já aconteceu no capítulo 6. Diz que Noé saiu fora da arca, seus filhos constituíram família. E diz que depois de tudo isso é um tempo de salvação para a humanidade. E no capítulo 11, que vai ser junto com o capítulo 12, dos dias de Terá, o pai de Abrão, que ainda vai ser transformado em Abraão, existe um homem chamado Nimrod, caçador, um homem de fúria, que perseguia e caçava os que serviam a Deus. Não é que nem passa na Record dizendo que Nimrod era caçador de bicho, não é isso. Nimrod caçava e perseguia os justos da época. A palavra Nimrod remete a isso. E nós vimos que aqui os filhos da época, os filhos de Deus, ou as pessoas, os moradores daquela época, vão se envolver com o projeto de Nimrod, vão se envolver com o projeto da Torre de Babel. Consequência da Torre de Babel, consequência da torre, da edificação de Nimrod, Deus fez com que o povo se dividisse. Deus visitou a divisão das línguas. Deus dividiu o povo, cada um para seu lado, porque na verdade, como diz a Mauri, outro dia a gente conversando, Deus estava preocupado de verdade ali, não era com a torre, a edificação da torre. Há quem diga que a torre deu aproximadamente 300 e poucos metros de altura, mais ou menos isso. Deus não estava preocupado com a construção da torre, com a construção do prédio, da igreja bonita, nada. Deus estava preocupado, era com o seu povo. Diga para quem está do teu lado: Deus se preocupa é com você, meu chapa. Diga para ela: e aí, irmãzinha, Deus se preocupa é com você. Aí diz que as pessoas foram se envolver com Nimrod, caíram no caminho da desobediência. E eu quero também dizer, ministrar sobre a igreja do Deus vivo, que ainda existe um projeto de Deus, e o projeto de Deus ainda é melhor do que o projeto de Nimrod. O projeto de Deus ainda é melhor do que o projeto de Babel. A Torre de Babel não substitui o projeto que nasceu no coração de Deus. Você vai viver o projeto de Deus nessa terra. Para a glória de Deus você viverá ainda mais do que você sonha que vai viver. O projeto de Deus é bem maior. O projeto de Deus é bem mais extenso, é bem mais glorioso. Aprendemos à luz desse texto que andar sem Deus, ou que viver sem Deus, é viver sem nada. Quem tem certeza de que tem Deus na sua vida, levante a mão para cima. Quem tem certeza? Eu aprendo nesse texto que viver sem Deus, ou andar sem Deus, é viver sem nada. Você sabe o que é ter vida, ter saúde. Você sabe o que é ser novo, que é ser bonito, ser uma moça bonita, ser alguém bonito, novo, ter saúde, e não ter Deus é ser como um camarada chamado Jonas. Você pode ter tudo na vida, mas se você não tiver Deus, você não tem nada. Você não tem nada. Eu estava lendo um comentário esses dias, eu acho que é de Elianai Cabral. Pastor Elianai Cabral é um escritor das revistas da CPAD, de Escola Bíblica. Elianai Cabral diz isso, se eu não me engano é ele, que
Cristo veio ao mundo. E Cristo, ele não só morreu pela igreja. Cristo viveu a sua vida toda pela humanidade e pelo seu povo. Morrer é uma coisa, viver é outra coisa. Diga assim comigo, isso aqui é profundo. Tem nos livros de teologia de Charles Haddon Spurgeon. Diga assim comigo: uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Isso aqui você não aprende não, tem que estudar um bocado. Jesus, ele não só morreu, ele viveu a vida toda. E se Jesus pecasse 30 segundos, ele não serviria mais para salvar a humanidade. Morrer, qualquer um morre. Morrer por alguém, qualquer um pula na frente da arma do assaltante. Ele taca o tiro, você morre. Morrer, qualquer um morreria por seu país, por sua nação. Morrer, qualquer um morreria. Talvez um pai morreria por seus filhos. Morrer, qualquer mãe talvez morreria pelos seus filhos. Mas viver a sua vida toda em santidade, sem pecar, sem se prostituir, sem errar, sem mentir, sem caluniar, é difícil, é difícil, é difícil. E foi isso que Jesus fez pela humanidade. Jesus, ele não só morreu, Jesus, ele viveu a vida toda. Por isso, querido, que você agora tem que ter ele na sua vida, porque ele sendo como homem, ele sendo Deus se fez como homem, ele sendo Deus se fez como servo, ele sendo Senhor se fez como pequeno, para que Deus abundasse em sua vida e ele pudesse chegar no dia do triunfo e alcançar e tragar a morte pela sua vitória. Oh, glória a Deus por isso. Você não pode viver sem Deus, uma vida sem Deus. Um caminho sem Deus é um caminho sem nada. Você vê que Jonas tem Deus na vida dele. Jonas vai fugir do projeto, Jonas vai sair da rota, mas Deus está sempre ali dizendo: eu te perdoo, eu ainda te amo, Jonas. Mas Jonas não quer saber de Deus. Em quinto lugar, a oração que fazemos a Deus no dia da angústia, ela pode novamente nos arrancar do lugar onde estamos e nos transportar para cima de novo. Diga-se comigo: eu ainda estou vivo. Glória a Deus pela tua vida, pela minha vida, pela tua família. Quinta lição, capítulo 2, versículo 1 diz, capítulo 2, versículo 1: então orou Jonas ao Senhor, Deus do ventre do peixe. Versículo 2: e invoquei em minha angústia, e o Senhor, Ele mesmo me ouviu. Desde o seio do inferno eu clamei ao Senhor, e Ele ouviu a minha voz. Ou seja, a oração orada a Deus no dia da angústia, ela pode te trazer para cima. Sabe por quê? Porque você ainda está vivo. Se você está vivo aí, não perca a esperança. Deus ainda pode te escutar. Deus ainda pode renovar você. Deus vai te trazer para cima. Deus vai renovar teu casamento. Deus vai renovar tua fé. A tua esperança será renovada. Teu coração será sarado, porque você vai começar a orar a Deus e vai dizer: Deus, me escuta, eu preciso, eu te amo, eu necessito de ti. E aí Deus vai te visitar. Agora essa oração aqui é aquela oração que é feita com verdade. É aquela oração, irmão, que a gente faz quando o menino adoece em casa, a criança. A gente tem um dinheiro, a gente liga logo para a farmácia. Aí o Joelson vai entregar o remédio em casa. É assim, né, Joelson? Oi. Essa oração que Jonas fez
tem valia na minha vida e na tua vida, porque é a única ferramenta, era a única ferramenta que Jonas tinha. É a única ferramenta que você pode ter no dia da angústia. Ainda que o ambiente cheire a morte, ainda que seja tudo escuro no ventre do peixe, a única ferramenta que vai restar para você é a ferramenta, a arma chamada oração. E você vai dizer: Deus, me dá uma nova chance. Quando a gente lê o capítulo 1, 2 e 3 de Jonas, a gente fica meio confuso, né? Porque Deus perdoa Jonas, aí depois ele desobedece de novo. Diz assim: o Senhor poupou Nínive, eu sei que tu é bom demais, bondoso, benevolente. Aí Deus diz assim: porventura não terei misericórdia? Essa planta que tu está murmurando, a borboreira, tu não plantou, ela nasceu e um dia morreu no outro. Eu não terei misericórdia desse povo que não sabe distinguir entre a mão direita e a esquerda? Jonas, Deus está dizendo isso. Eu sou pai. Jonas, eu sou pai. Eu sou pai de muitos, eu sou pai de todos. Muitos não, perdão, isso é calvinismo. Eu sou pai de todos. Ele termina dizendo: eu não terei piedade das pessoas que não sabem, dessas pessoas que não sabem distinguir entre a mão direita e a esquerda. Eu sou pai desse povo. Foi eu que criei. É isso que ele está dizendo. Quais são os resultados de nós obedecermos a Deus, pastor? Quais são os resultados de nós orarmos a Deus e vermos uma vida regrada em obediência? Quais são os resultados de eu voltar ao propósito de Deus? O que Deus pode, o que vai acontecer na minha vida quando eu voltar a orar a Deus? Quando eu voltar ao propósito, quando eu voltar a buscar ao Senhor, Deus vai me dar uma oportunidade nova. Diga comigo: Deus vai me dar uma oportunidade nova. E eu queria que você ficasse em pé com a Bíblia aberta na mão. Se quiser vir aqui, Beto Lucas, por favor. A Bíblia aberta na mão. Quando você voltar ao lugar do propósito, quando você voltar ao lugar do recomeço, quando você voltar ao lugar da origem, Deus me dará, ou Deus te dará, uma oportunidade nova. Versículo de número 1, capítulo 3, você está com a Bíblia aberta. Deus nos dará uma oportunidade nova. Quando eu voltar à origem, Deus me dará uma oportunidade nova. Versículo 1: e veio a palavra do Senhor pela segunda vez a Jonas. Capítulo 3, versículo 1: e veio a palavra do Senhor pela segunda vez a Jonas. Deus fala uma vez, Deus fica em silêncio esperando ele orar, se arrepender, e aqui Deus fala pela segunda vez. O que isso representa? Representa que Deus está dando uma oportunidade nova. Quando Jonas volta para o lugar da origem, quando Jonas volta para o lugar do recomeço, Deus fala pela segunda vez. Ou seja, tem resposta de Deus para a tua vida quando você se arrepender. Tem resposta de Deus para a tua vida quando você começar a usar a ferramenta que te resta, que é a oração. Levante a mão para cima, receba essa palavra. Ei, tem oportunidade nova de Deus chegando sobre a tua vida. Tem oportunidades novas sendo derramadas sobre a tua casa pela segunda vez. Deus vai falar com Jonas, Deus vai falar com você de novo. Tem pessoas aqui que eu não escutava mais a voz de Deus, vai começar a escutar de novo. Tem oportunidades novas de Deus chegando aí. Agostinho de Hipona já disse, Santo Agostinho de Hipona já disse, que segunda chance mesmo, segunda chance de verdade. Agostinho já disse isso, que segunda chance de verdade só quem dá é Deus. Eu posso até errar com Levi, o Levi errar comigo e nós nos perdoarmos, mas como nós somos pecadores, nós dentro de nós ainda ficamos assim, será? Aquele pé atrás, como diz o cearense. Mas Deus não.
Segunda chance só quem dá é Deus. E Deus está dando aqui uma segunda chance para o teu casamento, para a tua vida, para a tua casa. Está dando a segunda chance para você, Jonas. Por isso que a Bíblia gasta tinta, papel, tempo, vírgula, ponto, acréscimos, reticências, um monte de coisa, nos ensinando qual a veracidade e a importância do texto. Pela segunda vez Deus falou com Jonas. Deus está dizendo: eu vou falar com ele de novo, porque ele se arrependeu. Eu amo esse cara, eu não desisto dele. Deus está dizendo: é meu filho, dá trabalho, é cabeça dura, mas eu sou pai dele. Deus está dizendo aqui: eu sei quem é você, eu sei da tua natureza, mas eu sou teu pai. Oh glória! Você tem um pai que te ama e que não desiste de você, Jonas. Quando eu volto para o lugar da origem, Deus nos levantará, ou Deus me, ou Deus te levantará de maneira diferente. Capítulo 3, versículo 3. E se levantou-se Jonas e foi até a cidade de Nínive, conforme a palavra que o Senhor falara. Quando você voltar para o centro da vontade de Deus, Deus te levantará de maneira diferente. Deus te dará a orientação correta. Não é o dinheiro que vai dizer para onde você vai no domingo. Não é o dinheiro que vai dizer: agora eu tenho para que esse negócio de culto, para que esse negócio de dar satisfação, pedir oração a pastor. Eu tenho minhas condições, eu vou para onde eu quero. Ei, querido, quando você voltar para o centro, para o início de tudo, Deus te levantará de maneira diferente. Você crê nessa palavra, que Deus vai levantar você de maneira diferente? Um dia meu pastor chegou para mim e me repreendeu, disse: filho, Dimas, tu é muito bom de justificativa, Dimas. Meu pastor Antônio Santos, com aquele zoião dele, as calças social frouxa, meu Deus, tomara que ele não veja. Ele dizia: meu filho, tu tem muita justificativa. E quem é bom de justificativa é ruim de arrependimento. Se arrependa, meu filho. Deus te levantará de maneira diferente. Quando nós nos arrependermos de fato e voltarmos, Deus nos levantará. E diferente do homem levantar, porque quando o homem levanta, o homem levanta. O homem levanta. Mas quando Deus ergue, quando Deus levanta, o peixe, a baleia, o vento, o barco, o dinheiro, Job, nada, nem ninguém, nada, absolutamente nada nos derruba, porque Deus nos arrancou do lugar da morte. É por isso que eu não paro, é por isso que você não para. Alguém disse: ele vai parar. Alguém disse: ele vai desistir. Quando eu vim para cá, alguém disse: ele vai para lá com 6 meses, vai voltar com a Josi. E aquela menininha pequenininha vai voltar com 6 meses. Olha aí, Satanás, agora eu tenho 2 filhas, e outra hoje faz 2 anos de vida. E Deus me deu um povo que me ama. Deus me deu um pequeno rebanho, e eu não parei, eu não desisti. Levante as mãos para cima, igreja do Senhor. Levante, levante. Você não vai parar. Você não vai parar. Você não vai desistir, porque não foi homem que te ergueu. Não foi o pastor Fernando que te ergueu. Não foi o pastor Edinael que te ergueu. Foi Deus. Foi Deus que te arrancou do lugar da morte. Foi Deus que te arrancou dos entranhas do peixe. A última para nós adorar. A última. Quando eu voltar para o início de tudo, Elhão,
Deus vai me usar conforme a vontade dele e não a minha. Dá uma lapada assim, uma mãozada nas costas de quem está do teu lado e diga assim: Deus vai te usar. Diga: Deus vai te usar do jeito dele. Deus vai te usar do jeito dele. Capítulo 3, versículo 4. E começou o Jonas a entrar pela cidade a caminho de um dia, e pregava a palavra do Senhor, dizendo: daqui a 40 dias Nínive será destruída. Jonas começou a ser usado por Deus na pregação da palavra. Coloque sua mão no coração, nós vamos adorar agora. Feche os seus olhos e diga assim comigo: Deus me usa. Deus me usa. Diga: Deus me usa do teu jeito, da tua forma, da tua vontade. Diga: eu não quero fazer o que eu quero, ser usado como eu quero. Diga: ser usado como eu quero, mas me usa. Diga: me usa, me usa. Olha o... Não há nada igual, não há nada melhor a se comparar. Vamos adorar a Deus só mais um pouquinho, tá bom? Se desprenda agora, se desprenda e comece a adorar a Deus. Jonas não tinha a presença de Deus ali, mas ele orou a Deus no ventre do peixe. Você não está no ventre do peixe. Dá para adorar a Deus aqui sim, dá para adorar, dá para adorar. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher. Quem sabe nos ajuda a adorar. Levanta a voz, levanta. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Ainda existe esperança para você, Jonas. 884 quilômetros é o caminho que Deus tem para nos levar para o céu. É o caminho da obediência. É um caminho reto, é um caminho pleno. 4.365 é o caminho mais longe. É o caminho mais difícil. Deus ama você, Ele zela por você. Deus cria situações, Senhor, para nós entendermos que o Senhor nos ama, que nós temos um Deus que zela por nós, um Deus que é ciumento, um Deus que cuida, que nos ama com amor de Pai, porque também, Senhor, nós somos a tua noiva, tu és o nosso amado Jesus Cristo, e nós queremos, Senhor, que o Senhor faça em nós a tua vontade, assim como nos céus e também na terra. Faça em nós a tua vontade, não a nossa, não a nossa, não a mim, não a ninguém, não a nós, não a nós, mas ao teu nome dai glória, mas ao teu nome dai glória. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero